Beleza, pessoal? Esse é o exercício 4 da página 172. Um corpo cai de uma altura de 245 metros e a gravidade é 10 metros por segundo. Bom, supondo ausente a atmosfera, ou seja, não vai ter resistência de ar, qual é o tempo de queda? Vamos ver. Na letra A, nós sabemos que a posição final depende da inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Sorvetão. E é um movimento uniformemente variado porque tem a aceleração da gravidade. Ele vai deslocar quantos metros? Ele vai deslocar os 245 metros que ele vai cair. A posição inicial dele? 0. Se ele vai cair, a velocidade inicial era 0. Durante quanto tempo? Não sei. E a aceleração? É da gravidade. Enquanto ele cai, a gravidade está ajudando. Então, mais 10, tempo ao quadrado sobre 2. 0 corta, 0 sobre t vezes t dá 0. 245 é igual. Já cortou? Já cortou? 10 por 2, 5 vezes t ao quadrado. Então, 245 dividido por 5 é igual ao nosso t ao quadrado. O t ao quadrado é o resultado dessa divisão. Vou ter que fazer aqui na minha calculadora. 245 dividido por 5, 49. Então, t ao quadrado é 49. T é igual a raiz de 49, ou seja, 7 segundos. Beleza? Qual a velocidade do corpo imediatamente antes de chocar com o solo? Ou seja, qual a velocidade final na hora que ele chega lá no chão? V final é igual a V inicial, mais gravidade vezes o tempo. V final é igual a V inicial 0, lembrando que a gente está no eixo Y, né? Mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo inteiro que ela ficou acelerando, foram 7 segundos. V de Y é igual a 0, vai embora, 10 vezes 7, 70 metros por segundo. Fechou o exercício 4. É isso aí, pessoal. Uma esfera de chumbo é lançada verticalmente para cima e retorna ao ponto de partida 8 segundos após o lançamento. Então, ela subiu e desceu em 8 segundos. Gastou 4 segundos descendo e 4 segundos subindo. Bom, considere desprezível a influência do ar e adote a gravidade igual a 10. Esse é o nosso G. Qual a velocidade de lançamento na letra A? Bom, V é igual a V0 mais A vezes T. A velocidade final quando chega lá em cima é 0. A velocidade de lançamento eu quero descobrir. A gravidade ela atrapalhou, então menos 10 vezes quanto tempo? 4 segundos subindo. Então fica 0 é igual a V0 menos 40. Menos 40 para o outro lado, 40 é igual a V0. Ou seja, a velocidade inicial foi de 40 metros por segundo. E na letra B, qual foi a altura máxima atingida pela esfera? A altura máxima atingida pela esfera é o H final, ou quanto ela deslocou. Vou calcular com S, é igual a S0, V0t, mais GT ao quadrado sobre 2. A altura final eu quero descobrir. A altura inicial saiu do Sol. A velocidade inicial era 40, vezes quanto tempo subindo? 4 segundos subindo, menos, porque a gravidade atrapalhou, 10 vezes tempo, 4 ao quadrado sobre 2. Aqui é um 10. Então, S é igual a 0 mais 160 menos 10 vezes 16 sobre 2. S é igual, aqui é 0. X é igual a 0, já foi, 160 menos 10 vezes 16, 160 por 2, 80. S é igual a 160 menos 80, ela subiu 80 metros. Beleza, pessoal? Gastou 4 segundos para subir 80 metros. Não confunda os 8 segundos, porque foi 4 segundos subido e 4 descendo. Esse foi o exercício 5. Pessoal, esse é o exercício 6 da página 172, talvez o mais complicadinho até agora. Ele diz que uma partícula é abandonada do repouso, então a velocidade inicial dela era 0, a 270 metros do solo. Divida essa altura em 3 partes de modo que sejam percorridos em intervalos de tempos iguais. Ou seja, enquanto ela cai, ela vai ter um ΔT inicial, depois ela vai cair um pedaço maior, vai ter outro ΔT, e vai ter um pedaço maior ainda, né, porque ela já está mais rápida,
E eu quero que os intervalos de tempo sejam iguais, mas as distâncias vão ser diferentes. Basta eu achar qual é o tempo total, então, e dividir por 3. E aí eu vou conseguir realmente dividir essa altura depois. Então vamos lá? A posição é S, S0, V0t, AT ao quadrado sobre 2. Quantos metros ela caiu? 270. Velocidade inicial era 0. Posição inicial também era 0, então 0 aqui, 0 aqui. Não importa o tempo até agora, que vai dar 0. A aceleração ajudou, 10t ao quadrado sobre 2. Então 270 fica igual 0, 0 vezes t, 0, 5t ao quadrado, que é o 10 dividido por 2. Bom, 270 por 5 é o nosso t ao quadrado. 270 por 5 é 54, é o nosso t ao quadrado. O t, então, é a raiz de 54, que dá 2,44. Não, 2,44 é segundo dividido, desculpa, pessoal. 7,348, e esse resultado vai ser aproximado. Por isso está difícil esse exercício. Como eu dividi em 3 partes iguais, 2,44 segundos. Esse é o tempo aqui. Esse é o tempo aqui. E esse também vai ser o tempo aqui. Só que, peraí, quanto ele vai percorrer em cada um dos espaços? Vamos descobrir primeiro. S é igual a 0, posição inicial, velocidade inicial também era 0, mais, já coloquei 5, vou apagar aqui, pessoal. 10 vezes tempo ao quadrado sobre 2. S é igual a 0, 0 vezes t, 0. 10 dividido por 2, 5. Quanto tempo na primeira parte? 2,44 ao quadrado. Então, se eu faço 2,44 ao quadrado vezes 5, dá de 29,768 aproximadamente em metros. Essa foi a primeira distância que ele percorreu. Aqui, então, ele percorreu 29,8 metros aproximadamente. Deixa eu apagar essa vírgula no lugar errado. 29,8 metros. E segunda etapa? Bom, percorrer, vamos ver o tempo. 0 mais 0 vezes t, mais 10 vezes tempo ao quadrado sobre 2. S é igual a 0 mais, aqui também dá 0, mais 10 dividido por 2 é 5, vezes quanto tempo? 2,44, 2,44, 4,88. Não é isso? Elevado ao quadrado. Então, S é igual, 0 vai embora. 5 vezes 4,88 ao quadrado dá 119,07 aproximadamente. Ok? Metros também. Ah, então ele percorreu 119? Não. Daqui até aqui, ele vai andar 119. Então, se eu subtrair quanto ele já tinha andado, o 29,76, isso aqui vai dar aproximadamente 89,3. Já vou arredondar. 89,3. Então, esse pedaço que ele percorreu aqui é de 89,3. E o último trecho? Ué, se até agora ele já andou 119,07, 119 aproximadamente, menos os 270 que ele tem que percorrer, falta andar 151. Então, o último trecho aqui que ele vai percorrer é de 151 metros aproximadamente. Se somar aqui, vai passar um décimo por causa dos aproximados, tá? Então, 150,9 aqui também estaria certo. 150,9 metros. Lembrando que para todos eles o resultado foi aproximado. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Esse é o exercício 16 da página 178. Diz que um caminhão dispara o projétil com velocidade de 300 metros por segundo, a gravidade é 10 metros por segundo, desprezando qualquer resistência do ar, determina a região desse terreno onde eles não cairão. Imagina que ele está disparando o projétil bem aqui. Ele vai ter um certo alcance. Nessa região aqui, depois do alcance, não cairá o projétil, não é isso? Se não vai cair nesse lado, qual é o máximo que ele vai alcançar? O alcance máximo é obtido com um ângulo de 45 graus. Perfeito? Então vamos para a fórmula do alcance. O A é igual a velocidade inicial ao quadrado sobre gravidade
vezes 2 vezes seno do ângulo vezes cosseno do ângulo. O alcance é igual a 300 ao quadrado sobre a gravidade. Posso trocar ela já, né? Então, vou trocar ela por 10, já que a gravidade local é 10. Vamos tirar a gravidade. Sobre 10 vezes 2 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, o alcance é igual a 300 ao quadrado. Ainda vou deixar aqui. Sobre 10 vezes 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, sobre 2 vezes 2, 4. O alcance é igual a 300 ao quadrado, ainda vou deixar aqui, vezes 10, sobre 10 vezes 2 vezes raiz de 4 é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 sobre 4 dá 1, não é isso? Vezes 1. Vamos terminar. O alcance é igual a 300 ao quadrado, 9 com 4 zeros sobre 10, ou seja, 90.000 sobre 10, dá 9.000 metros, ou 9 quilômetros de distância. A partir disso, com certeza, pode ficar que o alcance máximo é esse, 9.000 metros. A partir dali, com certeza, não cairão os projéteis lançados. Pessoal, esse é o exercício 19 da página 180. A figura representa a fotografia estroboscópica de uma bola lançada horizontalmente nas proximidades da Terra, sendo A 1 metro e C 4 metros, calcule B e D. Estroboscópica, pessoal, é aquelas fotos tiradas em intervalo de tempos iguais, ok? Sempre tempos iguais e bem curtos, geralmente. Então, o intervalo de tempo que aconteceu isso aqui é o mesmo intervalo de tempo que aconteceu isso aqui. Ou seja, o intervalo de tempo que aconteceu isso é o mesmo que aconteceu isso. Na horizontal está muito fácil. Na horizontal, nós sabemos que o movimento é uniforme, não é isso? Se o movimento é uniforme, significa que a distância percorrida em C é igual à distância percorrida em D. Por isso, a gente já começa dizendo que D vale 4 metros. Respondi a primeira pergunta, facinho, sem conta nenhuma, só por saber que, sendo horizontal, o movimento é uniforme. Isso aqui vale x, então isso vale x. Se isso aqui, então, vale 4 metros, isso vale 4 metros. Mas, infelizmente, na vertical, ou felizmente, o movimento é uniformemente variado. E a distância que ele percorreu lá em A era S igual a S0, mais V0t, mais GT ao quadrado sobre 2. Bom, a posição inicial era 0, a velocidade inicial era 0, ok? Bom, se ele não estava tendo velocidade em y, agora o que sobra? O espaço percorrido ficou GT ao quadrado sobre 2. E esse espaço percorrido aqui foi de 1 metro. Mas se eu dobrar o tempo, ao invés de t, agora, já que o tempo é igual, daqui até aqui foi t, daqui a aqui foi t, não é isso? Então, tudo isso aqui foi 2t's. Então, se o novo tempo for 2t's, fica S é igual a S0. Lembrando que eu estou fazendo desde o começo para saber a distância desde o começo. Depois eu desconto esse pedacinho que é 1. Bom, vamos lá. S é igual a S0, perfeito, mais V0t, mais G no lugar do t, é 2t, não é isso? Ao quadrado sobre 2. Então, S é igual, S0 vai embora, V0t, velocidade inicial era 0, fica 2 ao quadrado, 4t ao quadrado. 4gt ao quadrado sobre 2. Só peguei esse 2 ao quadrado e coloquei na frente para virar o 4. Mas olha aqui o gt ao quadrado sobre 2. Estão vendo? Gt ao quadrado sobre 2. Quanto que era isso? 1 metro? Então isso aqui era 1. O S vai ser de 4 metros o total. Então daqui até aqui ele percorreu 4 metros. Só que esse pedaço aqui de cima era 1 metro. Então quanto que é esse outro pedaço? É a pergunta. Ou seja, quanto vale o B? Quanto que é esse pedaço? 4 menos 1, 3 metros. Finalizamos o exercício 19. Beleza, pessoal? Esse é o último exercício da primeira parte, o exercício 20. Um avião voa em linha reta paralelamente ao solo, suposto plano voo, ou plano e horizontal, o solo,
tem velocidade constante de 80 metros por segundo. Nós temos um belo aviãozinho voando horizontalmente em relação ao solo, que também é horizontal, perfeitamente reto aqui, não é isso? Deixa eu até apagar para tentar fazer mais reto. Perfeitamente reto, ok? E ele está a uma altura de 2.000 metros em relação ao solo. 2 vezes 10 é a terceira, 2.000 metros. Ele está voando com a velocidade de 80 metros por segundo. Então o avião está indo para frente, perfeito. Quando de repente ele vai soltar uma bomba que desce ao solo. Quando ele solta essa bomba tem uma velocidade inicial de 80 metros por segundo e ela vai vir para baixo, inicialmente com velocidade zero, mas vai ser acelerada pela gravidade e vai para frente com 80 metros por segundo, que é a velocidade do avião. Então essa bomba vai fazer esse caminho, enquanto o avião faz o caminho em linha reta para frente. Vamos às perguntas? Qual a distância percorrida pela bomba na horizontal? Opa, quer saber qual é esse alcance aqui? Desde o instante em que ela foi solta. Vamos lá. Primeiro eu vou achar o tempo que ela ficou caindo, né? Qual é o tempo que ela ficou caindo? Bom, S0, V0t mais gt ao quadrado sobre 2 e mais porque a gravidade está ajudando. A distância que ela vai percorrer é 2.000 metros. Vou chamar lá em cima o ponto 0, aqui em ponto 2.000. A velocidade inicial dela na horizontal era 80, ok? Só que na vertical era 0. Então, 0. Gravidade 10, t ao quadrado sobre 2. Então, 2.000 é igual a 5t ao quadrado, 10 dividido por 2. 2.000 por 5 é igual a t ao quadrado. T ao quadrado é 2.000 por 5, 400. T igual a raiz de 400. T igual a 20 segundos. Mas se ela ficou caindo 20 segundos, e aqui o movimento era uniformemente variado para baixo, quanto ela deslocou para frente onde o movimento era uniforme? O movimento uniforme, S é igual a S0 mais V vezes T. Então, S é igual a S0, 0. A velocidade na horizontal é 80 e o tempo de queda é 20. Então, S é igual a 80 vezes 20, 1.600 metros se deslocando para frente. Essa é a resposta da letra A. A distância entre o avião e a bomba no instante em que ela toca ao solo. A partir daqui é teórico, pessoal, porque a bomba vem vindo para frente, mas o avião também está vindo para frente. A bomba continua indo para frente e para baixo, o avião continua indo para frente, com 80 metros por segundo e também com 80. Então eles estão indo juntos. No momento em que a bomba tocar o solo, o avião está em cima dela. Qual a distância entre eles? 2.000 metros. E na letra C, qual é a trajetória da bomba em relação ao avião e em relação ao solo? Primeiro, em relação ao avião. Note, ela está sempre embaixo do avião. Então, em relação ao avião, ela é uma reta. E em relação ao solo? Bom, em relação a esse ponto do solo, por exemplo, ó, ela está indo como uma parábola em relação ao solo. Sempre ficando cada vez mais baixo e cada vez mais para frente.